Existe algo que muitas mulheres fazem todos os dias, em conversas, olhares e até no silêncio, e a maioria dos homens simplesmente não percebe. Estou falando de sinais. Sinais sutis, quase invisíveis. Que podem construir ou destruir uma história inteira antes mesmo de começar. E o mais frustrante, nós os enviamos acreditando que são óbvios. Pensamos isso não poderia ser mais claro, mas do outro lado, nada. Silêncio total. Se você é homem, há uma grande chance de já ter perdido oportunidades incríveis sem nem perceber. Não porque você não se importa, mas porque está tentando entender uma linguagem que ninguém nunca te ensinou. Um estudo publicado na revista psicológica, ou Science, mostrou que os homens falham em reconhecer o interesse romântico feminino em cerca de 70% das vezes. Sim, 70%. Isso significa que de cada 10 sinais, apenas 3 são realmente percebidos. E não, isso não tem nada a ver com inteligência. É sobre linguagem emocional. As mulheres raramente dizem diretamente, eu gosto de você, me conquiste. Não porque não sentimos, mas porque a atração para nós costuma ser construída de forma mais sutil. Mais emocional e mais indireta é quase como um código, e quando esse código não é decifrado, acontece algo curioso. Nós nos afastamos em silêncio, enquanto o homem fica confuso pensando. Ué, achei que estava indo bem, mas estava. Só faltou entender os sinais. Hoje eu vou abrir esse manual e revelar 4 sinais claros, ainda que sutis, que muitas mulheres demonstram quando estão interessadas. E mais importante, como interpretar corretamente cada um deles. Mas antes de tudo, entenda uma coisa essencial. Esses sinais nem sempre são conscientes, muitas vezes são instintivos. Misturam emoção, biologia e experiência. E é exatamente por isso que são difíceis de fingir. E tão poderosos quando são reais. Vamos ao primeiro sinal. 1. Proximidade intencional disfarçada de coincidência. Quando uma mulher está interessada, ela começa a aparecer. Não de forma óbvia. Ela não vai simplesmente chegar e declarar interesse. Em vez disso, você começa a esbarrar nela com frequência na mesma festa. Entra no mesmo corredor, no mesmo ambiente. Parece coincidência, mas muitas vezes não é. Ela está reduzindo a distância aos poucos, se posicionando dentro do seu campo de visão e encontrando maneiras de estar perto. Sem parecer que está tentando em grupos, ela se aproxima em uma mesa e senta mais perto. Se estiver conversando com outros, ainda assim direciona o corpo para você. É linguagem silenciosa. Antes de deixar de ser coincidência, se alguém está consistentemente presente ao seu redor, existe intenção. Ali. 2. Contato físico sem querer. Esse é um dos sinais mais diretos e ainda assim um dos mais ignorados. Pequenos toques, um roçar de braço enquanto ri, um empurrão leve em tom de brincadeira. Um ajuste na sua roupa e a mão que passa nas costas ao cruzar por você. Nada disso é realmente necessário. Quando não há uma razão prática, há uma razão emocional. E muitas mulheres usam o toque como teste. Observam sua reação. Que se você responde de forma confortável e natural, o contato aumenta. Senão elas recuam discretamente, mas atenção ao contexto. Algumas pessoas são naturalmente mais táteis. O segredo está na exclusividade. Se esse tipo de contato acontece mais com você do que com os outros, então não é só personalidade, é direcionado. 3. Vulnerabilidade seletiva. Esse é o sinal mais poderoso e também o mais mal interpretado quando uma mulher começa a compartilhar inseguranças. Dos medos ou histórias pessoais com você, isso não é apenas conversa, é confiança. Ela está mostrando uma versão dela, que não mostra para qualquer pessoa. E isso é significativo. A vulnerabilidade não é distribuída aleatoriamente. Ela é escolhida.
E se você foi escolhido, isso diz muito. Que o erro aqui é clássico que tentar resolver tudo. Dar conselhos, apresentar soluções, consertar o problema. Mas na maioria das vezes, isso não é o que ela quer. O que ela busca é conexão, compreensão, presença no fundo. A pergunta é simples: posso confiar em você? E a resposta não está no que você diz, mas em como você reage. Às vezes, um simples obrigado por confiar em mim tem muito mais impacto do que qualquer solução elaborada. Número 4. Provocação leve e brincalhona. Esse sinal confunde muita gente quando uma mulher te provoca. Interesse é uma forma de criar dinâmica, de testar sua confiança, de ver se você consegue acompanhar o ritmo dela. A provocação é um convite, e a resposta certa não é se defender nem se retrair. É entrar no jogo e responder com humor, com leveza, com segurança quando você faz isso. Demonstra algo muito atraente que consegue sustentar a interação sem se abalar. Mas se você se ofende, se fecha ou tenta evitar qualquer desconforto, a conexão quebra, porque não era um ataque. Era uma ponte, agora um ponto essencial. Esses sinais raramente aparecem isolados. Eles funcionam como uma sequência. Primeiro a proximidade, depois o toque. Em seguida, a vulnerabilidade e, por fim, a provocação. Quando você aprende a enxergar esse padrão, tudo muda. Que você para de adivinhar, para de interpretar errado. Não é sobre manipulação, é sobre comunicação. Uma comunicação que nem sempre usa palavras, mas que diz muito. E sim, pode parecer complicado no início, mas com atenção. Tudo começa a fazer sentido porque quando alguém se aproxima sem motivo aparente, encontra formas de te tocar. Compartilha algo pessoal e ainda cria uma dinâmica leve e provocativa. Que isso não é aleatório. Isso é interesse. E da próxima vez que você perceber esses sinais, não vai mais ficar na dúvida. Você vai entender exatamente o que está acontecendo e o que você faz com isso. E bom, essa parte é com você.